Você que tem porventura um pai ainda encarnado, que por qualquer motivo está afastado, não mantém relações contínuas, não sabe como ele está, tampouco ele sabe como você está e etc. E também você que já teve um pai que retornou ao plano espiritual, esse vídeo aqui é para você. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este conteúdo no nosso canal do CEF. Antes de nós refletirmos acerca do tema de hoje, vamos sempre rogando o apoio da espiritualidade amiga, dos nossos benfeitores espirituais, para que por meio de Maria de Nazaré e Jesus possam orientar as nossas palavras no sentido de nos auxiliar neste vídeo da melhor maneira possível. Pois é, chegou mais um Dia dos Pais. E você aí deve estar se perguntando, nossa, eles vão fazer todo ano um vídeo especial ao Dia dos Pais? Aliás, você não conferiu ainda o vídeo do ano passado? Clica aqui nesse cardzinho que está aparecendo e confira. Pois é, o Dia dos Pais é uma data realmente muito simbólica e levando-se em conta, como dissemos no começo, muitas das variações que existem nos relacionamentos familiares, acreditamos sim que vale a pena focar em mais um sentido da mensagem do Dia dos Pais nesta data comemorativa de 2024. Como nós sabemos, existem muitos, mas muitos pais que não têm contato com seus filhos e vice-versa. Seja por motivo de afastamento, seja por motivo de que os filhos não conhecem os pais e também o contrário, seja por divórcio. Motivos realmente são muitos. Brigas familiares, enfim. Fato é que esses conflitos muitas vezes se restabelecem no convívio familiar. A distância, muitas vezes o trabalho, enfim. Nós sabemos que a família, em geral, é o núcleo das maiores expiações que nós temos. É ali onde estão os maiores desafios que nós temos de encarar se quisermos crescer, evoluir, prosperar no âmbito espiritual. Porque um materialista, ele olha a família como algo sem opção. Nós nascemos no meio familiar que nós nascemos sem ter direito de escolha, muitas vezes sem ter direito a optar em nascer ou não. Mas nós, espíritas, que temos absoluta certeza e confiança na lei de reencarnação, sabemos que o planejamento familiar é feito no mundo espiritual muito antes dele se concretizar no meio físico. Pois é, pais que se reúnem em desdobramento ou mesmo desencarnados com os seus futuros filhos para que seja ali definido qual será a família a ser formada na próxima reencarnação de todos. E isso se aplica mais diretamente aos pais com seus filhos, mas igualmente também com avós e netos, primos, enfim. Toda aquela rede familiar mais próxima é definida no plano espiritual. É por isso que sempre é bom lembrar que nós temos, às vezes, um relacionamento mais harmônico, mais simpático com primos, com tios, do que aqueles que estão dia a dia na nossa própria casa. E com isso, nós aqui também temos absoluta certeza que por mais que seja turbulenta a relação que nós temos com os nossos pais, houve um planejamento com eles também. Ou seja, aquele pai que simplesmente gerou o seu filho, se distanciou, às vezes até formou outra família e tal, e não mantém um contato próximo com os seus filhos. Na espiritualidade, ele se comprometeu a justamente contribuir para a reencarnação daqueles irmãos que viriam a ser seus filhos.
E aqui cabe um parênteses bem importante. Fazer um filho no âmbito biológico, material, é bem fácil, não é mesmo? Não precisa ter curso, não precisa aprender outra cultura, muitas vezes não precisa nem saber como fazer. Em questão até de segundos, biologicamente, um feto, um filho é formado. Simples, não? Mas do ponto de vista espiritual, a coisa já não é bem assim. Nós não podemos esquecer que pais e mães devem, inicialmente, aceitar a tarefa de serem os genitores daquele filho. E isso muitas vezes não é fácil. Poxa, por que não é fácil? Principalmente para aqueles espíritos que ainda estão muito longe da pureza, do entendimento, do esclarecimento espiritual. Muitas vezes, quando o plano reencarnatório é apresentado para eles, se sentem desestimulados, se sentem desencorajados, sentem medo. Pois é, muitas vezes nós pensamos que a morte física é aquilo que mais nos dá medo, mas esquecemos que o reencarne pode ser tão penoso quanto o desencarne. Então, ao aceitar ser pai, ser mãe, o espírito abre ali um espaço considerável no seu plano reencarnatório. Por mais que o relacionamento físico entre eles seja pouco duradouro, por mais que o filho tenha sido concebido num único encontro, por um breve relacionamento, por um único traquejo, até em vigilância material, física, sexual, há o acordo no mundo espiritual. Pois é, você já imaginou que o seu pai, aquele com que você tem conflitos, aquele que muitas vezes você tem mágoas, aquele que muitas vezes você não tem coragem de uma reaproximação por remoer tudo aquilo que ele já possa lhe ter feito, o abandono e etc., concordou em ser o seu pai, abriu ali no plano reencarnatório dele, de acordo com os espíritos superiores, de que ele seria aquele que contribuiria para o seu nascimento? Já parou para pensar de que ele aceitou essa tarefa? De que muitas vezes o conflito e as ações que ele cometeu não foram frutos da maldade que você pensa que habita em seu coração, mas sim fruto de um desespero, de uma fragilidade. É claro que todo ato é digno de justiça. Todo ato deve ser reprimido. Todo ato, obviamente, que vai contra a família, que vai contra o próximo. Mas existe uma plena diferença entre condenar o ato e condenar a pessoa. Se todos nós somos frágeis, todos nós somos passíveis de erros, logo, o erro deve ser ali responsabilizado. Agora, o autor deve ser tratado, deve ser acolhido, deve ser remediado para que não venha a cometer os mesmos erros, se não nesta vida, nas próximas. Porque um pai que é capaz de se distanciar dos seus filhos, ele não carrega essa dificuldade paternal nesta encarnação. Não, isso já vem de antes. E se não tratado ou não iniciado um tratamento aqui, vai perdurar pelas próximas vidas. Não é isso exatamente que nós visamos, ainda numa visão utópica, para com os criminosos, por exemplo, onde os seus atos são responsabilizados, mas o criminoso em si, idealmente falando, claro, não deveria ser ali tratado, não deveria ser ali remediado, ter a sua redenção, arrependimento, para que ele retorne à sociedade física ou espiritual melhor? O mesmo pode ser feito com os pais ausentes. O mesmo pode ser feito, aliás, a todos os erros que nós cometemos. Porque uma vez que nós, pessoas, somos condenados na altura dos erros que cometemos,
a chance de uma reaproximação, a chance de uma aceitação, ela é mais difícil. Porque nós não condenamos o ato, e sim a pessoa. E isso, quando levado para o âmbito familiar, isso levado para a figura dos pais, aí a reaproximação se torna mais difícil ainda. Nós sabemos que, independente da nossa idade física, nós já temos uma carreira muito longa espiritual. A nossa vida espiritual, ela vem de várias e várias e várias existências, onde nós somamos cada personalidade que nós temos. E hoje, nós somos o resultado dessas personalidades somadas. E muitas vezes as nossas experiências pretéritas não foram muito boas, o que nos leva a errar nesta vida. Mas, já dizia o ditado, é errando que se aprende. Mas se o errante aprender, mas não tiver a oportunidade de mostrar que aprendeu, fica difícil. E aqueles que condenam, aqueles que acusam, aqueles que apontam o dedo, será que são isentos de falhas? Será que os filhos que muitas vezes recusam a presença do pai, recusam uma simples visita, não querem mais ver o pai nem pintado de ouro na frente, também são isentos de falhas? Será que serão legítimos pais quando a oportunidade vier? Será que quando no plano espiritual forem convidados a igualmente contribuírem para o nascimento de filhos, irão ter a alegria, a disposição de exercer esse papel, tal como seus pais tiveram? Em resumo, ao considerar a vida espiritual que nos antecede a cada existência física, devemos sim levar em conta o esforço daqueles que nos deram a oportunidade, que nos deram o reencarne, que nos proporcionaram a vida gloriosa que temos para seguir aprendendo e evoluindo. Sem eles, nós ainda estaríamos nos umbrais da vida, no mundo espiritual, na fila imensa que existe daqueles que anseiam pela reencarnação, mas não têm tanta oportunidade. Considere isto, você, filho e filha, que mantém um relacionamento distante pelo seu pai, por motivos de mágoa, por motivos de não perdão, de raiva, de ódio. Considere isso. Não estamos aqui falando que a reconciliação deve ser plena e absoluta, mas ao menos buscar tratar esse sentimento que consome os filhos, que consome aquele que sente, aquele que gera esse sentimento tóxico. E, por que não, já dar os primeiros passos nesta vida para que nas próximas a reaproximação seja mais harmoniosa. E você, pai, obviamente, se tiver a oportunidade, busque se arrepender. Busque deixar para trás aquilo que ficou para trás. Busque a reaproximação. Saiba que este ato representa um enorme progresso para o futuro. Expiações que poderiam consumir vidas inteiras, reencarnações inteiras, podem ser solucionadas hoje, facilitando e muito também o seu progresso espiritual. E a vida nos ensina, nunca, absolutamente nunca é tarde para dar o primeiro passo. Por mais que recebamos um não, por mais que sejamos rejeitados, por mais que a outra parte não nos aceite, talvez, se aceitar, seja aí o passo que nos cabe. E para você, filho e filha, que já teve o pai que retornou à pátria espiritual, lembre-se dele com orgulho de que foi um pai, de que é um espírito que fez tudo na medida do seu conhecimento, na medida dos seus sentimentos, para lhe trazer o melhor.
Não só nesse Dia dos Pais, mas todos os dias. Entregue esse irmão a Jesus, para que Jesus tome conta, para que Jesus continue a iluminar o caminho, para que esse espírito siga aprendendo até o ato do reencontro. Não leve mágoas, arrependimentos, tristeza para o além-túmulo deste irmão, porque isso o afeta no mundo espiritual. O que passou, passou, mas o que virá é construído hoje. E nós temos a plena condição de construir um amanhã melhor, sem depender dos outros, mas sim pelos nossos próprios sentimentos. Então lembre do seu pai com saudade, com resignação, e o envolva nas melhores vibrações. Amanhã, você fatalmente estará no papel dele. E também, tenho certeza, desejará ser lembrado com amor e também com muita paz. Um feliz Dia dos Pais a todos, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Que possamos celebrar a família, a união dos familiares, a harmonia do lar, para que assim possamos pouco a pouco transformar o mundo em que vivemos. E convido a você nesse instante a vibrarmos, dedicar este momento para a nossa singela oração, nossas singelas vibrações de hoje. Por isso, fecho meus olhos para que possa, junto a você, nesse instante, me harmonizar ao plano espiritual, aos benfeitores aqui presentes. E vamos assim vibrar pelo nosso planeta, vibrando por todas as nações, por todos os dirigentes, por todos aqueles que, porventura, hoje estejam atravessando momentos de dor, de aflição, de desespero. Vibramos pelo Brasil, por esta pátria amada, por todos os brasileiros, em especial aqueles irmãos que estão nas ruas, carentes do mais básico para sobreviver, para que recebam o nosso abraço caloroso nesse instante, para que Ele possa renovar as esperanças. Vibramos pelos doentes do corpo e da alma, pelos asilos, orfanatos, cadeias. Mentalizamos Jesus abençoando todos os lares da terra, em especial o nosso próprio lar, para que haja cada vez mais diálogo, compreensão e luz. Vamos envolvendo o CEF, esta casa que nos dá a oportunidade de estarmos aqui reunidos em aprendizado. Vibramos por todas as religiões e por aquela pessoa que nós sabemos que precisa demais dessas energias. Vamos vibrar também por nós mesmos, que possamos seguir resignados no caminho da religação com o Pai Maior, da espiritualidade benfeitora. E abrimos esse espaço para um passe virtual, onde juntos mentalizamos que Jesus está diante de nós, com as suas mãos impostas para derramar sobre o nosso corpo físico e espiritual todas as suas melhores energias. Energias que nos tocam da cabeça aos pés, que revigorem o nosso corpo e que possamos abrir o nosso coração nesse instante para que Ele possa também tocar os nossos corações, também possa iluminar a nossa alma e revigorar também o nosso espírito. Vamos agora vibrando, mentalizando também que a espiritualidade aqui presente derrama sobre o recipiente com água que preparamos os melhores elementos para que este líquido seja fluidificado, para que suas moléculas sejam agora reenergizadas, que este líquido ganhe cada vez mais corpo espiritual, para que ao ingerir possamos sentir essa ferramenta a mais de Jesus em nós. E assim, gratos por mais este momento, elevamos o nosso pensamento ao nosso grande mestre, agradecendo também ao nosso Pai Maior, rogando graças a Deus.
Como de praxe, agradeço mais uma vez a sua atenção e a sua audiência neste vídeo. Convido a você que ainda não é inscrita no nosso canal, que participe dessa corrente em nome do SEV, que participe desta ferramenta que aqui estamos trabalhando para fortalecer a mensagem espírita em toda a internet, para que chegue cada vez mais às pessoas que tanto procuram consolo. Não deixe também de curtir, de dar aquela curtidinha para fortalecer esse conteúdo. É de graça e super fácil. Basta clicar aqui no botão de joinha. Eu me despeço por aqui, reiterando os nossos votos de um feliz Dia dos Pais. Até a próxima. Tchau!